ciência para ver como é que funcionava o cérebro. Eles somente fizeram um corte, não fizeram nada no joelho dele. Deixaram o menino ligado, fez quimioterapia, tudo, voltou a jogar e não fizeram absolutamente nada nele. Mas simplesmente pelo psicológico dele, que atua na gente, né? Não estou fugindo do chakra, tá? Mas colocando para vocês, eu fiz um curso de neurolinguística. Curso muito louco. Só técnicas. E as pessoas são induzidas dessa maneira. Dessa maneira. São induzidas. Tu faz coisas que até Deus duvida. Eu passei em 3 metros de brasa. 3 metros. Caminhei por cima da brasa. Ah, como? Mente. Mente. Queimei o pé? Não queimei o pé. Nada. Neurolinguística. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, gente, é tudo. Eles vão ver quando ensinar as coisas de magia pra eles. Eles Pessoal, são capazes quem de fazer. começar a leitura para nós? Quem pode começar? Acompanhe no livro de vocês. Tá bom. Os chakras, nadis e duplo etéreo. Só um porém, tá? Pessoal, assim, ó, duplo etéreo. Já ouviram falar? Nadis, prana, já ouviram falar? Não? Então tá. Assim, a próxima aula, a Anaí já me deu, até pediu um porém, nós vamos falar sobre essas duas palavras novas. Duplo etéreo, onde a Anaí deu uma pincelada para nós, né, que é um dos nossos corpos. Né? E o prana nada mais é que essa vitalidade, vital. Mas eu vou falar com vocês depois a respeito. Pode ser. Os chakras são, em contexto físico, apenas interfluxos de energias vitais que mantêm o corpo físico vivo. São também portais conscienciais, ou seja, através da atividade dos chakras podemos saber, por exemplo, em qual deles a pessoa está atuando no mundo, no que se refere à visão de mundo, sentimentos, por exemplo. A criação dos chakras está intimamente relacionada ao movimento bioenergético no corpo e eles, os chakras, são os produtos dos nadis, ou canais de energia sutil. Essa energia vital, ou a vida física em si mesma, vem do Sol. Os hindus chamaram essa energia de prana, os chineses de chi e os japoneses de ki. Essa energia é, em essência, irradiação eletromagnética, usada para a conversão dos elementos que compõem nossa atmosfera e também serve para as interações dos átomos da matéria, para o processo de divisão celular. Observem bem, para o processo de divisão celular. Segue. A unidade básica do corpo, podemos dizer, são as células. Elas formam os tecidos, que por sua vez formam os órgãos do corpo. Eu acho que as células trocam energia entre si para que haja a manutenção da vida no corpo. A célula precisa de energia livre para exercer essa divisão. Então, ela utiliza uma fonte externa, ou como a ciência diz, pega a energia do meio para fazer esse processo. E para que esta troca ocorra, é preciso que o campo eletromagnético de um tecido ou célula seja semelhante a outro. Como fazer isto se as densidades de um tecido ou célula é diferente do outro tecido ou célula? E por isso o campo eletromagnético também é ligeiramente diferente? Nos momentos de trocas celulares, onde um átomo perde ou ganha elétrons, é gerado um campo eletromagnético de muita baixa intensidade. Assim, se um tecido apresenta células semelhantes, o campo eletromagnético também é semelhante entre si. Então, os campos de densidade semelhantes se atraem e surge um fluxo de energia entre eles, sempre buscando um caminho de menor esforço para um melhor aproveitamento da energia. Que eu lendo, né? Que eu visualizei. Até botei um exemplo assim, nem sei se o meu exemplo vai estar correto, mas foi uma maneira para mim entender, né? O imã, atração, né? Porque como a energia tem que ter aquela troca, aquela, né? Porque isso, se a gente for falar sobre, o que poderia falar sobre física quântica, tem a ver, né? Tem a ver, né?
as coisas vão enrolando, né? Veio a cara de vocês, cada vez um faz assim, faz assado, tem uns termos bem engraçados, né? Mas a gente vai indo, vai indo. E por isso que a gente tem que ler, a gente tem que ir atrás. E tu vê tudo, É que as coisas não andam tudo sozinhas. tem a ver uma coisa com outra, né? Tudo está interligado. As palavras que falou agora, dos chakras, a energia, essa outra, como é que é agora Física falar? quântica. Física quântica, A né? física É uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça. E de E é repente interessante. tudo trabalha E é junto. interessante, gente, a gente nunca parar por aqui. Quando se fala um tema aqui, interessante é ir para casa, revisar, pegar uma internet e ir atrás. Né? Porque aqui se pincela. Mas o interessante é aprofundar. Porque parece assim, ó, bobo. Ah, isso não tem ligação nenhuma. Quem começar a trabalhar depois lá na Gabine vai ver que tem muito a ver. A gente se pega em determinados atendimentos que se necessita essa sabedoria, esse estudo. E outra coisa assim, ó, não se assustar. Porque a primeira vez que eu vim, que eu participei, quando a gente chega novo na casa, assim, que vai começando, a gente pega o barco andando. Aí dá a impressão, a primeira vez que eu vim, que era assim, que eu estava numa terra de brasileiro falando um monte de alemão ao mesmo tempo. Sabe que era uma conexão daqui, bem que tu falaste, uma conexão daqui que unia com outra lá, que buscava. Meu Deus, o que eu Tão tô tudo fazendo? louco aí. Ou eu tô muito aquém do desejado, ou eu sou muito tapada. Eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer? Para mim continuar, eu vou ter que correr atrás. Né? Eu fui no carro e fui pensando nisso. Assim, como a gente sabe pouco, como usa pouco a inteligência, mas eu tinha a impressão que estava na terra de alemão, comentei com a Bia. Eu não estava entendendo. Só que daí as coisas vão se encaixando e vão se encaminhando que tu fica, vamos dizer assim, com a intuição de onde buscar, né? E o que buscar. E a primeira coisa que veio cair na minha mão era um livro que eu tinha 2 anos atrás, tinha imprimido e não tinha dado bola para ele. E falava de cromoterapia, 4 volumes. Eu li ele uma semana, né? E daí já passei adiante. Então, e aí fui buscando outras informações. Só que não dá para se assustar. A gente vê assim que algumas coisas não encaixam nesse momento. Nesse momento a gente não consegue compreender. Mas quem está nos acompanhando, porque a gente não está aqui sozinho. Todos que estão aqui junto com a gente estão compreendendo o que está sendo falado e o que é necessário. Então, uma parte é para nós, fisicamente, outra parte é para aqueles irmãos que estão precisando ouvir isso nesse momento. Então, assim, ó, não se assustem. Se todo mundo é inteligente, capaz, nós também vamos correr atrás, buscar e vamos fazer nossas horas de estudos. Hoje somos nós, amanhã é o outro e vamos compartilhando. O que a gente não pode fazer é não deixar de buscar e não se assustar. Porque, na verdade, a gente quer aprender em 1 semana, 2 semanas, uma vida de conhecimentos, uma vida de inteligência, né? Porque nós é o nosso planeta aqui pequenininho. Nós estamos nessa esfera. Quantas coisas além tem? Então a gente tem que ir aos poucos buscando, porque se não servir para mim fisicamente hoje, vai servir para quem me acompanha ou para quem precisa de mais Ou esclarecimento. pra gente mesmo amanhã. Porque como tu diz, o dia que tu chegou aqui, tu te sentiu assim. Me senti Eu quando entrei o primeiro dia também, achei assim, tô tudo louco. Por que eu vou continuar aí, né? Só que aquilo te puxa, sabe? Vai puxando. E tu, não, eu vou ver o que tu vai dar amanhã, vamos lá de novo. E tu vai, aí, não, mas tem que ter alguma coisa, vai de novo. Aí tu começa, né? E vai, quando tu vê, tu tá Tu tá mais envolvido dentro e do conhecendo. E o interessante assim, é que cada vez que a gente vem, é uma coisa diferente. É, porque eu assim, ó, eu não consigo captar muitas coisas, sabe? Eu olho, escuto, tudo bem. Só que depois eu não consigo lembrar. Só que daí depois tem a outra reunião, outro dia, mas aquilo encaixou direitinho, né? Então Exatamente, vamos vai ver, se tem que interligando, ter né? alguma coisa, né? E Vai a gente se vai alinhavando a atrás de- colcha, né, de retalhos que a gente está montando. E tudo gira em torno de uma coisa assim.
Só salientando da cromoterapia, que a gente trabalha, que lá trabalha através das cores, a cura do físico através dos chakras. Né? Então a cromoterapia faz esse trabalho das cores, relacionando com os chakras, os 7 chakras, através das suas cores. Tá? Então, hoje para vocês, só saber que é muito interessante, depois a gente quer disponibilizar esse polígrafo para casa, tá? Trabalha diretamente esta parte. Nada é isolado. Quem É segue a tudo leitura, pessoal? interligado. Quem chegou hoje pela primeira vez também não se assuste, né? Exatamente É isso isso que eu mesmo. quis dizer, não se assuste. Quem segue a leitura? É o caminho. Esses fluxos. Aí, quem quer ler? Esses fluxos de correntes eletromagnéticas de muito baixa intensidade são análises, ou meridianos, como são conhecidos na medicina chinesa. Eles interconectam as regiões do corpo com semelhança eletromagnética, a fim de promover energia instantânea para todos os processos celulares. E, ao mesmo tempo, esses processos geram o campo eletromagnético novo. É um sistema alimentado pela respiração, luz solar e alimentos sólidos e líquidos que ingerimos. Só Ou uma- seja, uma paradinha aí. Aqui tem mais um monte de confusão, tá? Mais uma Trouxe rede mais de confusão. energia. Tá na minha área agora. Essas são as nádias, tá? Ou seja, os meridianos que estão no nosso corpo, aonde os chineses trabalham o Qi, tá? O Qi, é o Qi, né? Então é o que a acupuntura trabalha, tá? Os meridianos estão interligados com a energia do nosso corpo, tá? Eles são a própria energia. e salientando, a acupuntura hoje já está sendo reconhecida como a medicina que cura. Pode passar pro pessoal dar uma O olhadinha. SUS já está disponibilizando. Já, já tem acupunturista no SUS. Medicina de cura. Então aí que está, estou dizendo para vocês, a parceria, né, está se fechando. E diz que o ano que vem vai ter naturopatas, né? Vai ter concurso para naturopatas, porque a medicina vai ter um naturopata junto com o médico para tratar com ervas, com terapias chinesas, né? Com a medicina tradicional chinesa. Já vai ter até concurso público para naturopata. Até no curso que eu estou fazendo de acupuntura, o pessoal da acupuntura está aí tudo indo para naturopatia. Que nem disse o pai Joaquim ontem, né? As ervas que se usavam antigamente, hoje é feito em pílulas. Exato. Por isso, escutem bem, escutem, me veio eu vou dizer. Olhem bem, o trabalho que se faz na Gabine, aqui, não estou tentando me aparecer e nem enaltecendo aí, longe disso. Vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar. Me assusta quando uma entidade falou que aquele senhor que vem aqui, o seu Luiz, ficará em pé. Quando esse homem ficar em pé, gente, não, para nós não vai ser dúvida. Mas lá fora vai dar alarde. Lá fora vai dar o que falar. Lá fora vai ter gente indagando. Que mulher é essa? Louca? Vai. Pode ter certeza. Tanto fala aqui que nós nos alimentamos do sol, que o nosso corpo absorve a vitamina D através dos raios solares, né? Então, para ver como a gente está ligado com o cosmos, um todo, E por isso da vitalidade. da vitalidade. Algumas entidades dizem, né? Tomem sol, vá. Isso é questão de vitalidade. Energia. O interessante é que, por exemplo, a ciência atualmente, a ciência ortodoxa de hoje, ela só considera aquilo que ela pode provar, até onde a visão, o teste dela chegou. E eles conseguem, eles admitem, por exemplo, que a fotossíntese da planta, que absorve toda a energia luminosa e a energia química. Então, esse processo de admitir a energia dos chakras e a energia dos elétrons participando. E nada mais é um paralelo. Nada mais é um paralelo. Então, isso é só uma questão de tempo para que as coisas se esclareçam. Claro, com Mas já tem certeza. médicos mudando esse conceito. Mas eu acredito que os grandes cientistas, médicos, pesquisadores, eles são inspirados pelo astral. E nada acontece em tempo incorreto. Quem está estudando, está buscando,
de repente, a população, o povo em geral, não está preparado para isso. Quem sabe nós seremos, né, os multiplicadores disso, para daí contagiando e resgatando o pessoal para que isso aconteça. Então, nada é fora do seu tempo, né? Nada é fora do seu tempo. E nada é por acaso. Então, tem o seu tempo certo da ciência descobrir esse véu, para aquele conhecimento, para aquela cura. Porque tem todo o astral trabalhando junto com eles. Não, nós estamos passando muito do horário. Não, tá dentro. A gente pode seguir? Pode seguir. Essa conversão de energia pela respiração e alimentação gera resíduos. E esses resíduos precisam ser exalados para fora do corpo. Caso contrário, ele entra em colapso. Assim, as trocas eletromagnéticas também geram resíduo. Esse resíduo é produto da má utilização da energia, do seu uso não otimizado. O prana se movimenta intensamente pelo corpo. E por causa das nossas variações emocionais, a energia pode ficar mais concentrada em uma parte e menos na outra. Isso eu falei lá no comecinho, né? Pois quando possuímos um padrão emocional repetitivo, como a raiva, por exemplo, poderemos estar inibindo o fluxo bioenergético em uma região específica do corpo. Com o passar do tempo, este padrão de desordem pode comprometer o processo de irrigação energética da região de tal forma que a região fica doente. Aí entra a acupuntura. Aí entra a acupuntura. Tá aqui. Aí entra as agulhinhas. Pode continuar, né? Como as nossas variações emocionais são grandes, em alguns casos intensas durante o dia, a energia captada pela respiração, pelo sol e pelos alimentos estão sempre em movimento de emergência, ou seja, sempre se direcionando para o ponto onde há maior desequilíbrio. Ao mesmo tempo, o campo de energia se movimenta para tirar energia daninha do corpo, a fim de torná-lo equilibrado. Por exemplo, vamos supor que na base da coluna existam muitos NADs, ou canais de corrente eletromagnética, de densidades semelhantes, mas não são iguais. Eles produzem o resíduo... Qual seria o chakra? Eles produzem o resíduo que precisam ser eliminados. Então, eles vão se unindo, quase que colocados ao ponto de parecerem um só, percorrerem uma mesma direção, que é a do menor esforço, o caminho mais ideal. Ao saírem do corpo, esse resíduo é liberado e pelas próprias interações das leis da física, parte dele é emanado e parte é atraída novamente para a boca de despejo. Isso ocorre no movimento espiralado. Espiral. Mas essas partículas eletromagnéticas se atraem mutuamente, ou seja, giram uma ao redor da outra. A boca de despejo se transforma em um centro de interfluxo de energia, ao mesmo tempo em que entra energia está saindo. Essa boca de despejo é o que chamamos de chakras, e suas pétalas nada mais são do que o número de nadis que irradiam naquela região, utilizada como zona de menor esforço para o lançamento de resíduos. Tá, eu podia falar um pouquinho aí nessa parte? Sim. Tá. Vocês vão falar do fluxo e refluxo? Movimentação centrípeta e centrífuga? Não? Tá, então já que a gente chegou nessa partezinha aí, eu vou só dar uma explicação rápida. O chakra, ele funciona como uma vértice. Uma vérticezinha de ventilador, tá? Então, ele faz esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro. A toda hora e a todo momento. Então, ele faz esse movimento centrífugo, tá? E centrípeta é a movimentação. Ou centrípeta é essa movimentação aqui. Então, ou seja, eles estão rodando assim, ora assim,
e ora assim. Tá? Então esse movimento faz com que as energias impuras saiam e que as energias puras entrem para dentro do chakra. E quando o chakra está debilitado, essas vértices desse ventilador, imagina o ventilador meio quebrado, trabalhando, todo errado, e tem uns que trancam, as vértices trancam, quando algum ponto dos nossos chakras estão comprometidos. Tá? Era só essa partezinha aí, que pegar esse pedacinho. Esse resíduo liberado seria o próprio campo eletromagnético, ou como estamos acostumados a chamar, Mais alto. modificado pela nossa interação consciencial de pensamentos e sentimentos. Esse campo que é emanado e que não é reabsorvido forma uma capa ao redor do corpo e recebe um nome de duplo etérico, ou campo bioelétrico. O que é o duplo etérico, pessoal? Quem estava aí ontem conosco ali? É a telinha entre o perispírito e o corpo físico, porque aqui tem até um desenhinho. Qual é a função do duplo etérico? Qual é a função do duplo etérico? É tipo filtrar o que entra e o que sai, né? Ele faz o intermédio, né, entre o corpo e o perispírito. Né? No corpo ele é mais denso e no perispírito a coisa mais um pouquinho mais leve. Mas o sai do corpo, é ele que sai do corpo, é o duplo etérico, não é? As energias. Quando ele está dormindo, sai do corpo. Esse. É esse? Esse. Até quando nós tomamos uma anestesia, ele dá uma folga. Dá uma viajada. Mas ele volta, mas nem lembra. Dá uma banda. Podia dar uma banda com uma injeção. Ah, eu também acho. Segue. Quem quer? Ali que ela falou dessa troca de energia, né? Se sai algum entendeu? Por exemplo, no chakra sexual, na hora do ato sexual em si, as pessoas trocam energia. Troca. Forte? Troca. Claro, com certeza. Por isso, bom, posso falar? Posso, né? Eu ia falar, não é bobagem. Mas até no ato sexual, às vezes, não vou dizer a palavra que é feio, né? Mas tem aquela boa e a ruim, né? Depende da troca de energia, mas é verdade, né? Às vezes não fecha. Tu pega um parceiro ou uma parceira que não comunga, tchau pra ela. Ou muitas vezes é um parceiro, mas tu mesmo, tá? Sincronizado. Minha mãe tá rindo, não posso falar. Minha mãe tá rindo. Vou editar isso aí, ó. Vamos editar isso aí. Tá gravando? Quando é com sentimento e quando Claro. é com a física. A Federação da Umbanda vai nos Aí chicotear. vai do trabalho das mulheres noturnas. Não estou desfazendo, entendeu? Mas é uma coisa mecânica. Não tem energia. Né? Aquela troca de energia é Passageiro. zero. Não que não haja, tem. Tem uma troca. Vai. Isso, tem que colocar. Esse duplo é todo o conjunto de manifestação prânica do corpo e sua existência comprovada cientificamente pelo foto kirliano. Assim, fica claro que a foto kirliana é a foto do duplo e não da aura. Essa vem a pergunta que ontem, tu lembra que fizeste para Nair? A respeito quando tu entra no hospital, que tu te sente, né? Pega aquela energia, tá aí a resposta. Isso. Existem vários fatores que fazem mais ou menos prana fluir no chakra, como por exemplo a alimentação, o ambiente físico onde você está, mas principalmente seus estados emocionais, seus equilíbrios, né? Esse outro pedaço a gente não precisa ler, depois vocês podem ler em casa. Vamos virar a folhinha, que lá vem o que é mais interessante da pergunta da aquela moça. Harmonização de chakras. Tem sim. Tem de vocês. Você está com Vocês seguem. É a segunda. Você segue. Onde está o Não, desenho? é a segunda, onde está o desenho, a harmonização dos chakras. Não é. É que eu tô vendo, é diferente. Nós já estávamos. Isso. Alguém quer ler, pessoal? Alguém quer ler? Solange, é pra nós aí, de óculos. A harmonização dos chakras pode ser através das técnicas de cromoterapia, instaloterapia e Os chakras são desenvolvidos através de estudos físicos
emocionais, mentais, espirituais. Só um pouquinho só. Isso é o desejo da Anaí trabalhar com pedras dentro da gabinha. E é o nosso trabalho com chakras. Por isso que eu fiz a ligação com chakras, daquele trabalho que é feito ali dentro. Segue. Chakras são centros de energia e força que, ligados à glândula de secreção interna, equilibram o funcionamento do organismo. Chakra raiz, cor vermelho. Onde é que fica esse chakra? Isso. Nos homens fica onde? A próstata e o útero. E a mulher? Entre o útero e o ânus. Isso, segue. Localizado no fim da coluna vertebral, está relacionado com a glândula suprarrenais, regendo a coluna e os rins. Manifestações físicas, anemias, resfriados, paralisias, problemas com Sexualidade e coluna, hemorroidas, depressão, agressividade, insuficiência renal. Dinda, então estamos no mesmo barco. Com a coluna e eu com o meu problema anal. Fechou, né? Legal. Segue o barco. Vai embora. Cor laranja, localizado na pelvis, relacionando com as ônadas. Opera no sistema reprodutor, rins, sistema circulatório e bexiga. Manifestações físicas, doenças dos rins, estômago, medo, alergia, problemas hormonais, infertilidade, doenças do fígado, pâncreas, vesícula, insegurança, problemas menstruais, doenças sexuais, raiva, ódio, inveja. Alguém quer ler? Depois da sua? Minha filha, eu sugiro que nós continuamos ainda com esse assunto na semana que vem. Paramos por aqui, que o nosso tempo já está esgotando. Tá? Então a gente faz uma segunda etapa. Sim. Né? E vocês já vão programando as perguntinhas para nossas irmãs. E uma salva de palmas para elas, que elas merecem. Pessoal, teria muito mais coisa realmente. A gente tentou condensar, mas... A semana que vem vai ter mais um tempo, dá pra daí colocar. a gente termina chakras e começa o duplo, pode ser? Pode, mas não vai dar tempo. Não, né? Tem muita Chakra coisa, né? tem muita coisa para ver e as perguntas. Escrevam todas as dúvidas para as gurias responder, para todos nós aqui poder fazer essas respostas, né? Bem legais. Então, muito obrigado. Certo? Quer fazer